Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Quem está falando com vocês pela nossa plataforma da Escola Ceterne Cursos é a enfermeira, professora, docente, né, Tereza Raquel. Saúdo vocês com bastante alegria. Convido vocês a participar da nossa disciplina de enfermagem em oncologia, onde vamos abordar um pouquinho sobre a parte assistencial, sobre o que propriamente a oncologia em si, como é que se define, como é dado o tratamento. Diante disso, vocês vão visualizar essas situações em nossa disciplina. Peço que sejam bastante proativos, no segmento de assistir nossas videoaulas, como também de fazer a leitura breve sempre dos nossos PDF, na qual estão sendo disponibilizados para vocês, certo? Tudo que vai acontecer em nossa disciplina, ela será de forma sempre pelo portal da nossa escola. Certo? Irei aqui compartilhar com vocês a nossa aula de hoje, para que vocês possam, né, eh, já visualizar um pouquinho da nossa disciplina. A nossa disciplina ela é de enfermagem oncológica, né, onde é uma das doenças que mais acomete a população mundial, né, uma doença bastante prevalente nos dias de hoje. Acredito e muitos aqui conhecem alguém ou na própria família existe alguém acometido por essa doença, infelizmente, ou já teve até um caso, vamos dizer, de óbito, né? Você viu aquela pessoa se ir, perder-se por essa doença. E aí, na nossa disciplina, a gente vai visualizar o quê? O que é o câncer, como é que nós sabemos, podemos saber, e como é que ele pode ser desenvolvido no corpo humano. E também nessa disciplina, vamos ver um pouquinho, do que o termo câncer está se referindo, como também a variedade de doenças, localizações, aspectos biológicos e múltiplos. E também você ainda vai conhecer os principais termos, né? As nomenclaturas utilizadas no câncer e os aspectos mais relevantes dos tipos de câncer mais comum, certo? E, queridos discentes, né? O câncer atualmente hoje, ele é um dos problemas de saúde pública, ele é um problema complexo, ele é um problema que condiz o sistema de saúde brasileiro a enfrentar uma situação epidemiológica e que tudo isso vai estar interlaçado com o quê? A questão epidemiológica, a questão social e a questão econômica, certo? E ressalta-se que pelo menos um terço dos casos novos de câncer que ocorre anualmente no mundo, ele poderia ser prevenido, né? Alguns cânceres, existe formas de rastreio anualmente, né? Nisso eu estou falando do quê? O câncer de mama, o câncer de pele, o câncer de próstata, são algumas situações de exemplos que poderia ser prevenido a fim de quê? De que a gente não pudesse ter o indicativo de saber que aquela pessoa já está com aquela doença, já em estágio avançado. Poderia sim ter descoberto antes, por forma de quê? Das medidas de rastreio, para que pudesse fazer um tratamento e que pudesse evoluir, né? Sem deixar tantas sequelas, e disfunções no usuário. E, para falar em câncer, nós precisamos primeiro entender o que é que significa essa palavra, né?
ela é uma palavra que ela vem do grego, que no grego ela é conhecida como carquinos, que quer dizer caranguejo, né? Ou seja, Hipócrates, que era o pai da medicina antes de Cristo, ele denominou, já se existia, para vocês terem noção, já se existia problemas patológicos como o câncer, e ele denominou carquinos, que significa câncer, e em nossa tradução significa caranguejo, de forma de retroair, né? Eu ando para trás. E isso é algo que a gente vê que realmente é um paciente acometido por essa doença, ele não consegue, né? Muitas das vezes sobressair, ele apenas regride, né? E o câncer, ele não é uma doença nova, ele não é uma doença que foi descoberta agora, certo? O fato dele ter sido detectado, ele foi detectado em múmias, nas múmias egípcias, comprova que ele já se comprometia o homem há 3.000 anos antes de Cristo. Então, é uma doença que já se estava presente antes da vinda de Cristo ao mundo, né? E atualmente o câncer, ele é um nome dado geral a um conjunto de mais de 100 doenças que se tem com finalidade um crescimento desordenado de células que tendem a o quê? A invadir tecidos, que tendem a invadir órgãos vizinhos. Então, o câncer, ele vai ser um nome dado de forma geral a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o quê? Crescimento desordenado de células, que vão tender ao quê? A invadir tecidos, a invadir órgãos vizinhos, certo? E aí, como é que se dá esse crescimento celular, né? Na qual é o câncer. As células normais, elas formam os nossos tecidos, né? Assim, e a gente sabe que união desses tecidos vão se formar o quê? Órgãos. Na maioria das vezes, né? As células normais, elas têm que se crescer, ela tem que se multiplicar, e a fim disso, ela também vai morrer. Porém, o nosso corpo humano, ele é capaz, sim, de multiplicar-se o número de células por meio contínuo natural, que é algo fisiológico que já está previsto para acontecer. As células vão crescer, elas vão se multiplicar e elas vão chegar ao estadiamento do envelhecimento. Porém, nem todas as células elas vão ser normais e nem todas as células elas vão ser o quê? Iguais. Algumas nunca vão se dividir, como por exemplo, as células neuronais, que está presente no meu sistema nervoso central. Outro exemplo são as células epiteliais, que vão se dividir de forma rápida, de forma contínua. Isso está presente aonde, gente? No nosso corpo humano, certo? E aí, dessa forma, vai acontecer o quê? A proliferação celular, que ela não implica necessariamente na presença de malignidade, podendo simplesmente responder à necessidade específica do corpo. Então, não se quer dizer que uma célula que está com crescimento desordenado, eu propriamente posso dizer que existe malignidade, ou seja, um crescimento anormal que vai influenciar em um câncer. Eu tenho um condicionamento de que vai existir proliferação celular. As células elas têm que crescer,
Elas têm que se multiplicar, mas também elas têm que morrer, se renovarem. É um ciclo do nosso corpo humano. Porém, na maioria das vezes, quando se acontece um crescimento desordenado, alto, um crescimento compulsivo, desorganizado, aí eu tenho o conceito de que existe uma célula em alteração, em crescimento desorganizado, que pode ir para uma malignidade, certo? E aí eu posso com certeza ter um acometimento tecidual ou de órgãos. Aqui eu tenho um breve exemplo de uma imagem na qual ela fala um pouquinho sobre o quê? Sobre as células normais, né? As células, elas formam tecidos. União de células, elas vão formar tecidos. União de tecidos, elas vão formar o quê? Órgãos. As células normais, elas vão precisar crescer, vão precisar se reproduzir e vão morrer. Isso é algo que já está previsto na fisiologia natural do corpo humano. E essa célula normal, ela pode chegar ao quê? A sofrer uma alteração no material genético. E essa alteração, ela pode se dar em que questão? O item 4 aí, reprodução celular. A célula mutada, ela pode ser dividida, né, de maneira desordenada e ela pode dar origem a um tumor. E essa célula mutada, ela pode formar um tumor e esse tumor ele pode invadir o quê? Tecidos e pode invadir o quê? Órgãos. Tudo isso é um conceito da presença de células. Então, vamos relembrar aqui no item 1. As células normais, elas formam tecidos e órgãos. Essas células normais, elas vão se crescer, vão se reproduzir e vão morrer, certo? Aí, existem os agentes cancerígenos, que foi detectado no meu próprio corpo humano. E é uma célula que ela estava normal, né? Mas ela teve uma alteração propriamente no seu material genético, que é ali o DNA que está dentro da célula. Então, uma célula lá, ela percebeu que ela começou a trabalhar de forma diferente das outras. Ela teve uma alteração no seu material genético. Após isso, essa célula, ela começa a ser mutada, ou seja, ela vai se dividir, ela vai se crescer de forma desordenada. E isso, ela vai formar um tumor. E esse tumor, ele vai o quê? Invadir tecidos e invadir órgãos. E a partir do momento que eu tenho essa invasão, eu tenho um câncer sendo instalado em uma determinada localização ou região do corpo humano de um ser, certo? E aí, o crescimento das células cancerosas, ela é diferente do crescimento celular de células normais. As células cancerosas, em vez de morrer, elas vão continuar crescendo incontrolavelmente, formando outras novas células anormais. Diversos organismos vivos podem o quê? Apresentar em algum momento da vida anormalidade no crescimento celular e as células, elas se dividem de forma rápida,
de forma agressiva e de forma incontrolável, espalhando-se para outras regiões do corpo, acarretando transtornos funcionais. E o câncer, ele é um desses transtornos. Afinal, eu tive o quê? Eu tive uma alteração no DNA das minhas células que apresentou o quê? Uma mutação. Essa célula começou a crescer de forma desorganizada, ela se multiplicou, ela formou-se um tumor e ela está propícia a invadir tecidos e a invadir órgãos, o que justamente vai me indicar que vai me influenciar no processo do desenvolvimento de um câncer, certo? Seguindo, o câncer, ele se caracteriza pela perda do controle da divisão celular e pela capacidade de invadir outras estruturas orgânicas. Então, o câncer, ele é um crescimento desorganizado de uma célula em alteração, e essa célula em alteração ela vai se multiplicar com chances de quê? Invadir tecidos, invadir órgãos, e aí eu tenho invasão nas estruturas orgânicas fisiológicas do corpo humano. E aí, o câncer, o tipo de crescimento celular, no caso, a proliferação celular, ela pode ser controlada e também ela pode ser não controlada, certo? No crescimento controlado, tem-se o quê? Um aumento localizado. Além de localizado, eu tenho ele autolimitado do número de células de tecidos normais que formam o organismo, causando por estímulos fisiológicos ou patológicos. Então, o crescimento dessas células, eles podem ser controlados, mas também pode não ser controlado. Quando eu tenho um aumento autolimitado a um número de células, a um número de tecidos normais, eu vou ter por função fisiológica, certo? Nele, as células elas são normais ou com pequenas alterações na sua forma e função, podendo ser o quê? Iguais ou diferentes em tecidos onde vai se instalar. O efeito ele vai ser reversível após o término dos estímulos que o provocaram. A hiperplasia, prestem bem atenção nesse nome, a metaplasia e a displasia são exemplos desses tipos, certo? Então, eu tenho uma célula aqui geneticamente alterada, que é essa amarelinha. Na hiperplasia, eu tive o que? Um crescimento, uma alteração dessa célula alterada, ela se reproduziu um pouco mais. E daí vocês já vão começar a entender que existe a diferença entre uma célula em alteração, a hiperplasia, como também displasia e propriamente o câncer, certo? Então, a hiperplasia, eu tenho ali um aumento, uma alteração encontrada, certo? Naquelas células. Então, aqui eu tinha uma bolinha, que essa amarela ela já mostra uma célula geneticamente alterada. Na hiperplasia, eu já tenho a condição de se encontrar 4 bolinhas amarelas, então eu não tenho uma grande condição, um grande número de células geneticamente alterada. Na displasia, eu já tenho
várias bolinhas amarelas que vai me condicionar várias células em alteração, em multiplicação em um tecido ou em órgão. Então, a displasia é um conceito já próximo ao câncer. E aqui eu tenho totalmente o câncer in situ, que é quando já está alocado em um tecido ou em um determinado órgão, que ele pode se tornar invasivo, de forma que ele acomete a um tecido, acomete a um órgão ou até mais de um órgão, certo? Então, quando conseguirem identificar isso daqui através desta imagem, vocês já vão conseguir diferenciar o contexto de que a hiperplasia ela é considerada apenas um crescimento desorganizado. Eu tenho uma célula que ela está apresentando uma desorganização. Já na displasia, eu tenho um aumento considerado dessas células e o câncer, propriamente, eu tenho, né, uma grande condição de alteração dessas células. Porque esse câncer situ já é o câncer situado e que ele vai invadir um tecido, um órgão, ou passar de um órgão para outro. No crescimento não controlado, ele tem sim uma massa anormal de tecido, cujo crescimento ele vai ser quase autônomo, persistindo dessa maneira excessiva após o término dos estímulos que o provocar. As neoplasias, que são propriamente o câncer in situ e câncer invasivo, ele vai corresponder a essa forma não controlada de crescimento celular. E na prática, vai ser denominado os famosos tumores, né? Então, eu tenho um crescimento que eu não consigo controlar, é um crescimento autônomo, ele vai ser persistido e é persistido de forma excessiva a fim de estímulos, certo? E aí eu tenho propriamente a condição das neoplasias, do câncer in situ e o câncer invasivo. As classificações dessa neoplasia, que propriamente, quando falamos neoplasia, eu estou configurando com vocês que é uma proliferação anormal do tecido, que ele vai fugir parcialmente ou totalmente ao controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação com efeitos agressivos sobre o homem. Então, a neoplasia ela é considerada uma proliferação anormal, né? E vai fugir do controle do organismo. Porém, essa neoplasia, ela tem um acondicionamento de quê? Eu posso ter uma neoplasia benigna e eu posso ter uma neoplasia maligna, certo? A neoplasia benigna ou tumor benigno, ele vai ter um crescimento de forma organizada. Geralmente é crescido de forma lenta, é expansivo, apresenta limites bem nítidos, apesar de que de não invadirem tecidos vizinhos, que podem gerar o comprometimento de órgãos ou tecidos adjacentes. Já nós temos o desse do lipoma, que ele é onde a neoplasia pode desenvolver, né, na região do lipoma, que é em uma região gordurosa. Já o mioma, que pode ser uma neoplasia, né, considerada, ele vai ter uma origem no tecido muscular liso. E o adenoma, ele é um exemplo de uma glândula benigna que vai se tornar o quê? Exemplo de tumores o quê?
benignos, certo? Aqui nós encerramos essa primeira parte da nossa aula de hoje, onde visualizamos um pouquinho o que é o câncer, como é que se deu origem, como é que dá a formação fisiológica desse crescimento desordenado, né, descontrolado de células, e principalmente aqui, né, a diferença entre a hiperplasia, displasia, câncer in situ e o câncer invasivo, como também aqui o conceito celular, de como é desenvolvido essas células que vão se replicar nessa doença, que podem invadir tecidos e que podem invadir os órgãos, certo? Finalizo a primeira parte e vamos dar continuidade na nossa próxima aula.